Olá, muito boa noite. Direto dos estúdios de Brasília, mais um Frente a Frente, o último do ano, viu? E olha, notícia é o que não falta para hoje e assuntos também para a gente debater aqui. Hoje tivemos Geraldo Alckmin deixando o PSDB, aí meio que abrindo a porta para ser candidato a vice numa chapa com o ex-presidente Lula. Mas ele ainda não fechou, não. Ele ainda vai ver lá se será candidato a governador de São Paulo. Agora, fica a dica, se ele for para o PSD de Gilberto Kassab, é sinal que ele será candidato a governador. Qualquer outro partido é porque a candidatura a vice numa chapa com Lula é o plano A. Nós vamos discutir hoje esse tema, especialmente aí como vai ficar o PSDB com a saída de Geraldo Alckmin, com o deputado Danilo Forte, ele que é do PSDB do Ceará. Ele é também coordenador do Comitê de Fiscalização da Execução Orçamentária do Orçamento, execução orçamentária dos recursos públicos aí do Orçamento Federal. E esse assunto é muito importante porque pela primeira vez esse comitê teve ali um relatório, embora ele funcione desde 2006, esse relatório nunca tinha sido feito. Deputado, é um prazer receber o senhor aqui. Muito boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Alegria muito grande estar aqui com vocês. Terminando um ano que foi um ano difícil, né? Um ano que começamos com muita preocupação, atravessamos uma pandemia, né, que trouxe muita dor e muito sofrimento para todos nós, mas estamos aqui com a resistência e com o vigor necessário para dar continuidade, né, a esse país maravilhoso que a gente vive. E é um povo tão bom, né, tão generoso, e que a gente possa construir um 2022 mais fraterno, né, mais amável, mais solidário, diante do mundo com tantas adversidades e com tantas dificuldades. Com certeza, né, deputado? E aqui conosco, José Maria Trindade, meu companheiro de sempre nestas quartas-feiras. E hoje é um dia especial, porque além de ser o último programa do ano, é aniversário do Zé Maria. Parabéns, Zé Maria. Muito obrigado, Denise. Pois é, e a gente comemora exatamente aqui, levando até você informação importante aqui nessa mesa redonda importante. Olha, o presidente Jair Bolsonaro reclamou hoje exatamente da posição do Supremo Tribunal Federal em exigir esse tal passaporte de vacinação. Isso está dando uma confusão danada e na política se entende que o executivo é que tinha que tomar essas decisões. Aliás, nem precisava passar pelo presidente, era a Anvisa, Ministério da Saúde. Mas acontece que a situação ficou de tal forma tensa por aqui que tudo vai para o Supremo. Antigamente, tudo aqui em Brasília acabava em pizza, agora tudo acaba em Supremo. Olha, a conversa hoje com o deputado Danilo Forte será muito importante. Ele tem uma vasta experiência política, um grande articulador no Congresso Nacional. Deputado, o senhor está vindo, inclusive, de uma votação importante, afunilou muito ali, né? A última semana de votação, agora votaram o orçamento e saíram em recesso. O senhor acha que, neste ano, né, ainda um pouco de votação remota, o trabalho no Congresso rendeu? Foram votações importantes? Eu acho que maculou um pouco a nossa imagem de casa de debate. Foi tão rápido que não teve debate? O processo remoto, ele tira a energia do plenário. E a Câmara dos Deputados sem plenário é um corpo sem alma, sem vida. O plenário é muito importante. Você, na votação remota, praticamente a vontade dos líderes se impõe ao plenário, porque geralmente os deputados estão distantes do debate e a grande maioria das vezes acompanha a orientação da liderança e não aprofundam nos temas que precisam ser aprofundados, o que é lamentável. É uma modernidade, eu acho que para temas de menor relevância precisa continuar. Agora, quando for temas de quórum qualificado, quando for temas que tenham que ser eleitos algum tipo de representação, quando for temas que digam mudanças constitucionais, que são temas mais profundos, eu acho que a presença do plenário é fundamental, porque aí você pode, inclusive, no debate, aprimorar, mudar orientações. Por exemplo, com o debate na Câmara, vou dar um exemplo claro, na privatização da Eletrobras, jamais teria passado aquela quantidade enorme de jabutis
que foram colocadas ali, né, no desrespeito muito grande, inclusive, ao teor do que significava a capitalização da Petrobras, da Eletrobras. Então, eu acho que o plenário faz muita falta, sim, e espero que a gente consiga agora disciplinar, né, o que serão temas que precisam do plenário ativo e o que serão temas, por exemplo, já tem uma discussão que nós tenhamos uma semana com plenário, uma semana sem plenário, o que facilita, inclusive, a identificação maior do parlamentar com a sua base. Então, eu acho que são aprimoramentos que precisam ser feitos. Na Inglaterra, tem o plenário virtual e tem o plenário real. Quando vai receber figuras do executivo, né, quando vai ter demandas que requerem uma participação do primeiro-ministro, o plenário é presencial. Quando são matérias de menor relevância, se vota tudo até pelo celular. A primeira sessão virtual de Congresso foi aqui, né, na Câmara dos Deputados. Não, o Brasil disciplinou, normatizou isso aí. Mas hoje já tem muito parlamento, na Alemanha também tem muita sessão virtual, né? Então hoje já tem parlamentos do mundo inteiro que votações que não têm um envolvimento mais profundo. Resumindo, o senhor é contra, não, né? Não, eu acho que a gente tem que disciplinar. É uma modernidade, é uma coisa boa para inclusive, dar agilidade ao processo legislativo. Agora, não pode ser todas as matérias, né? Eu acho que matéria de colo qualificado ou matéria de maior relevância precisa da presença, porque isso dá muita vida ao debate. Agora, a votação da PEC dos precatórios, ela foi presencial agora, né, deputado, nesses últimos dias? O precatório, inclusive, eu votei contra, porque na natureza do precatório é uma questão judicial transitada e julgada. E não existe nenhum processo jurídico no Brasil que leve a um precatório que demore menos do que 10, 15, 20 anos. Então, a pessoa que... Às vezes até mais. Né? Muito mais. Tem precatório de 50, 60 anos. Tem que ser pago, né? Tem precatório que já está na geração seguinte do autor da ação, né? São vários. Isso é muito comum, né? Fazem parte até de espólios, muitas vezes. E isso ninguém pode prejudicar quem já foi prejudicado pela lerdeza, né, pela morosidade do processo judicial. Por outro lado, todo ano tem um espaço no orçamento já para pagamento de precatório. Isso não é novidade, né? Isso desde que o orçamento, desde a Constituinte, que é reservado um espaço para pagamento de precatório. Todo ano tem um espaçozinho que já está ali. E num orçamento... Mas esse ano ficou muito, né? Num orçamento de 1 trilhão e 700 bilhões, a preocupação do precatório foi dar espaço para complementar o auxílio emergencial. Pelo menos foi essa justificativa. O Auxílio Brasil. Só o Auxílio Brasil que mudou de nome. Que orçamento é esse de 1 trilhão? Não, o orçamento do Brasil hoje... É 4 trilhões. Não, 4 trilhões com a parte de renegociação de dívida. A parte efetiva de execução orçamentária... A parte de execução. É 1 trilhão e 700 bilhões. Discricionário e também despesas correntes, né? E aí, discricionário eu acho que é 140 bi. É muito pouco. Não, dá 130 e 140 bi. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte, é que dentro desse orçamento de 1 trilhão e 700 bilhões, achar 46 bilhões para complementar o auxílio emergencial não é difícil. Só na parte do contingenciamento ou na parte de despesas que não serão efetivadas no ano seguinte, você é capaz de identificar algumas rubricas que você sempre tem margem para isso. Então, não é uma tarefa hércula e desesperadora. E se tentou justificar isso, para isso. A gente sabe que, no fundo também, trazendo junto com isso, tem a folga do teto do gasto, que é outro problema que precisa ser revisto. Porque com excedente de arrecadação no Brasil, hoje, esse ano agora, 2021, nós vamos ter um excedente de arrecadação de quase 400 bilhões. 400 bilhões. E isso não está no teto do gasto. Então, isso vai servir para quê? Para superávit primário. E vai para onde? Vai pagar para diminuir a curva da relação dívida-PIB, que no Brasil diminuiu muito do ano passado para cá, né? E mesmo sem ter crescimento econômico, mas teve crescimento de arrecadação. Então, a gente precisa entender também... Graças em parte à inflação. Inflação e também o Brasil, aqui para nós. O Brasil é um país fantástico, né? É um país que a economia ela gira por si próprio, né? Eu acho que, às vezes, o governo mais atrapalha do que ajuda, né? Então, agora, eu acho que, diante disso, não era uma tarefa tão difícil você encontrar, dentro do orçamento desse, isso não significa nem
0,5% do orçamento. Pois é, deputado, uma das propostas ali dos senadores foi tirar o dinheiro das emendas de relator, as tais RP9, para passar para esse pagamento do Auxílio Brasil. Por que isso não foi feito? Uma vez que há tanta falta de transparência na aplicação desses recursos. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Que há falta de transparência? Eu acredito que há falta de transparência porque a gente não sabe quem são os padrinhos daquelas emendas. Agora, um grupo de senadores tentou ver se acabava com essa farra, porque também não são beneficiados com essas emendas, que são para poucos. O senhor acredita que é possível acabar com essas emendas? O senhor que fez esse relatório aí agora da execução orçamentária do governo. Em que o governo está gastando dinheiro que não tem para pagar o Auxílio Brasil de R$400? O governo cumpriu muita conta do passado, né? Nós temos um RPA muito alto, né? Um resto a pagar incalculável no Brasil. Nós temos resto a pagar de 20 anos, que ainda estão pendurados no orçamento. Nós temos uma dívida fiscal monstruosa. E o Brasil precisa entender que a RP9 ela é necessária. Ela é necessária na sua natureza para fazer ajuste no orçamento. Ela não pode ser uma função programática para fazer política pública. Mas não dá para fazer 16 bilhões, né, deputado? Porque um ajuste ali, quando vai fazer, geralmente já, não, olha, falta 500 milhões ali, 100 milhões acolá para fechar a conta. Mas pegar 16 bilhões do orçamento e mandar para trator, distribuição de trator pelo país afora, às vezes não é nem necessário. Como é que deixa um negócio desse? E esvaziou totalmente as políticas públicas. Você tem uma ideia, desde 2019 o Brasil não contrata nada na área de habitação popular de baixa renda. O Minha Casa Minha Vida, que depois virou Casa Verde e Amarela, não fez um contrato novo. Ele está só cobrindo os contratos que ainda são do governo da Dilma e do Temer. Então, quer dizer, significa dizer o quê? Que em matéria de política, daí é o próprio auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, né? Toda essa parafernália que foi feita foi exatamente para cobrir a necessidade desse investimento que é fundamental. Nós temos aí 20 milhões de brasileiros passando fome. As grandes cidades é um amontoado de moradores sem teto. Isso é uma coisa gritante, né? A gente viu cena lá no meu estado, no Ceará, de mãe de família correndo atrás de um caminhão de lixo para tirar comida para levar para casa. Cenas que eu não via desde o tempo da seca, né? Quando a gente era menino, que a gente andava no interior do Nordeste, que a gente via as pessoas desesperadas fazendo saque em armazém e supermercado. Ninguém via isso mais. E hoje a gente está vendo. O senhor é contra a emenda dos precatórios, né? Mas é favorável ao pagamento desse auxílio. 100%. E como é ele necessário. Então, mas ele agora é constitucionalizado, né? Virou política de Estado, né? E nenhum governador, nenhum governo poderá retirá-lo, a não ser através de uma emenda. Esse programa de transferência de renda, que começou com o Suplicy, há uns 30 anos atrás, projeto, né, do renda mínima. Eu acho que é uma espécie de renda mínima de R$400. Eu acho que é um programa que o Brasil precisa, o mundo precisa entender isso. Porque hoje, com o mundo da tecnologia, com a modernização da mão de obra, né, com a qualificação do trabalho, muita gente está excluída socialmente de ter uma oportunidade. Claro. E vai aumentar. Por exemplo, lá no Ceará tem uma siderúrgica, a CSP, todo mundo que trabalha na siderúrgica, se não for porteiro ou serviço de gerais, tem que, inclusive, saber inglês. Porque todos os manuais de operação da siderúrgica, que é uma empresa com capital brasileiro e coreano e americano, precisa saber inglês. Então, você hoje tem um trabalho muito qualificado. E com a robotização, as indústrias perderam muito, né, na quantidade de operários. Então, nós vamos ter sempre uma margem na sociedade de pessoas que estão excluídas do processo produtivo. E essas pessoas precisam ser assistidas. Nós não podemos simplesmente cruzar os braços e deixar essas pessoas morrendo de fome, né? Porque, inclusive, isso também tem outro vetor na violência e no crescimento do tráfico de droga, né? Do exército de traficantes, que no Nordeste hoje é muito grande. E, por outro lado, também a gente precisa ter um espaço no orçamento para atender essas demandas. Então, é real, né? Isso é política pública, né? Lógico que nós podemos aproveitar isso e fazer algumas cobranças, como o acompanhamento dos meninos na escola, como a questão da campanha de vacinação, como a campanha de
inclusive de ambiente social, de moradias, né? Então tem que ter toda uma política social envolvendo isso. E isso é papel de governo, isso é política pública. Por outro lado, o que não pode é a RP9 engolir toda a faixa orçamentária e você ir no ministério ou na instituição pública e pedir um posto que nem eu fiz lá em Canindé, lá no exterior do Ceará, na seca, há 2 anos atrás, eu tive com o presidente da FUNASA, Coronel Giovanni. Você foi pedir um poço artesiano? Eu fui pedir uns postos lá para Canindé, no interior do Ceará, do Nordeste, lá no interior do Ceará. Ele olhou para mim e disse, eu não tenho dinheiro para lhe dar os postos. Mas se o senhor conversar com o relator do orçamento de 2020, ele tem 180 milhões para fazer o que quiser. Era o Márcio Bittar, né? Não, o relator era Domingos Neto. Era o Domingos Neto, que o era deputado Domingos Neto lá do Ceará. Então, quer dizer, o que significa? O papel de Estado foi substituído, nem no parlamentarismo isso existe. Porque no parlamentarismo, o parlamento vota o orçamento e entrega para o executivo executar. Isso. E o executivo, mesmo que seja formado por parlamentares, ele tem a autonomia das políticas públicas para fazer a execução. Porque senão fica uma coisa personalizada. E ficando personalizada, o que é que você quebra? Você quebra toda uma continuidade de política pública que vai dar um resultado lá na frente. Aí todos os deputados e senadores vão cuidar da sua paróquia. Porque ali não tem todo mundo ali é eleito. Então todo mundo vai cuidar do seu universo e a política pública passa a ser a daquele seu universo. Então Tauá, que é a terra lá do deputado Domingos Neto, recebeu 168 milhões de emenda de relator. Do lado você tem Mombaça, do outro lado você tem Boa Viagem, do outro lado você tem o Canindé, que não tem dinheiro para cavar o poço. É onde a mãe dele é prefeita, né? É, a mãe dele é prefeita, coincidência do nada. E o senhor foi pedir para ele Não tem sentido, que até porque ele não ia também me dar, né? Se ele é meu concorrente, como é que ele ia me dar? Né? Então, quer dizer, então a gente precisa entender que a sociedade precisa participar desse debate. E eu achei importante, inclusive, essa discussão agora, porque essa nomenclatura de orçamento secreto é porque criou um comodismo tão grande que já estava se transferindo dinheiro fundo a fundo, do fundo do governo federal para um fundo municipal ou estadual, sem a necessidade sequer de dizer qual era o objeto do convênio e o acompanhamento da execução orçamentária. Você transferiu o dinheiro e recurso e depois é que você ia dizer o que ia fazer com aquele recurso e como é que ele ia ser fiscalizado. Tamanho absurdo chegou isso. E sem dizer também quem tinha feito a indicação da liberação do recurso e quem ia receber e ser o responsável pela execução do recurso. Daí o nome de orçamento secreto. Então, eu acho que essa posição, eu não defendo intervenção de um poder em outro, não defendo. Eu acho que os poderes têm que ter autonomia. Mas se um poder exagera na sua função, o outro tem o poder de fiscalizar. Tanto o judiciário tem o poder de acompanhar o executivo, como também o legislativo, é a obrigação do legislativo, a obrigação não só fazer o orçamento, mas fiscalizar a execução, não executar. Quem tem a obrigação de executar é o Poder Executivo. Exatamente, é como se diz, né? O Poder Executivo executa, o Legislativo legisla e o Judiciário julga. Nós estamos aqui no Frente a Frente, hoje, numa parte importante aqui da vida política do país, falando com o deputado Danilo Forte. Nós vamos agora ao intervalo de 2 minutos e voltaremos em seguida aqui nos estúdios da Rede Vida, em Brasília.